estou completando mais uma primavera, então é um dia bem bacana. E eu queria Parabéns. começar parabenizando o Felipe. A gente não pôde, Felipe, conversar na época que eu li. Eu achei muito interessante, achei assim, como é um livro psicológico, né? Tem ali aquele fundo ali das emoções dos personagens. Eu fiquei pensando assim, será que o Felipe se inspirou em alguma mulher em especial para montar a Natasha? O tempo todo eu fiquei pensando, porque ela vive uma relação muito conturbada, né? Com a filha, com o marido, ali com a relação familiar. E uma coisa que me doeu foi quando ela encontra lá um cara bacana, que gostava, inclusive, de vinhos, etc. As coisas não dão certo para ele. Eu fiquei muito magoada com o Felipe nessa parte. Eu falei, não, eu sou uma romântica inveterada. Então, eu queria perguntar isso, assim, quando você foi compor a Natasha, né, que é uma personagem assim bem complexa, você se inspirou em alguém especial ou foi assim realmente produto dos seus devaneios? Boa noite. Olha, foi meio que produto dos meus devaneios, uma mistura de sentimentos de várias situações, um pouquinho de uma pessoa aqui que eu lembrei, um pouquinho de uma pessoa ali que eu lembrei. Não teve assim nenhuma mulher especificamente com a qual eu me inspirei, não. Mas, na verdade, o livro... Eu sempre... Você falou uma coisa muito certa, eu só sei escrever sobre relação entre pessoas, né? Assim, sentimento. Agora eu estou escrevendo um outro sobre as nuances do término de um casamento. É uma tentativa de falar sobre o antes, o durante, o depois, sobre a voz do homem e da mulher. Então, assim, esse livro, Natasha, ele foi... Inicialmente, eu comecei a escrever alguns textos, assim, que eu falava sobre paternidade, sobre maternidade. Para mim mesmo, eu escrevia sobre alguma coisa relacionada a um conto, assim, tipo aquela parte do acidente que começa o livro, que ela morre, aquela coisa da avó. Mas eu tinha uma situação que me afligia muito, que era um caso na vara criminal, que eu fui promotor criminal durante 17 anos na vara criminal aqui no Rio de Janeiro, e eu tive um caso muito parecido com a situação que acontece no livro. Eu fui tocando esse processo, muito indignado com a situação, e era uma pessoa que figurava como estuprador de uma criança. Na verdade, esse tipo de estupro ele é o que se chama de violência presumida, porque, na verdade, tendo que falar um pouco aqui em termos de lei, a violência, o estupro pode ser com violência real, né, que a pessoa vem com uma arma na cabeça, ou, enfim, ela constrange a mulher mediante violência ou um constrangimento direto, e aí essa é a violência real. Mas a violência presumida, por exemplo, é a situação que me inspirou, que é o caso da lei presume a menina menor de 14 anos como sendo absolutamente incapaz de fornecer esse consentimento válido, ou seja, mesmo que um cara de 25 ele namore uma menina de 13, a lei, em tese, né, despreza esse consentimento e considera essa relação sexual, caso haja, como estupro. Então, na verdade, eu tive uma situação como essa, não era exatamente de um enteado, era um pai com uma filha, mas ele tinha, assim, o processo inteiro encaminhando, para resumir a situação, para que havia uma responsabilidade dele mesmo, que ele tinha abusado sexualmente da própria filha, numa situação terrível, e a coisa foi muito bem construída pela mãe, mas depois de condenado, numa fase de recurso, a mãe chega com a filha na minha sala, chorando, com uma psicóloga, a menina desesperada, em prantos, e dizendo que ela inventou tudo aquilo, que na verdade aquilo não tinha acontecido, que o pai não tinha feito nada daquilo, que a mãe tinha meio que convencido ela a fazer, e ela ficou com um misto de raiva do pai, e porque ele arrumou uma namorada depois que ele se separou. E, enfim, a mãe criou uma situação de alienação parental a tal ponto numa criança de 10 anos, era um pouco menor que a Gabriela, que eu criei, e ela realmente inventou aquilo. Então, eu fiquei chocado com uma certa experiência que eu já tinha, né? Porque isso
isso não foi no início da minha carreira, eu já devia ter uns 7, 8 anos de promotor criminal, e eu fiquei impressionado como aquela situação me iludiu. Eu trabalhei aquele processo é, empenhado em condenar aquela situação, foi sempre uma situação que me incomodou muito, e essa situação de crime sexual, como trabalhando numa vara criminal, e me deparar com esse cenário de que, na verdade, havia uma reviravolta, aquilo mexeu muito comigo. E aí eu pensei assim, gente, eu tenho que tentar, sei lá, eu fiquei com aquele caso na cabeça, eu falei, pô, eu tenho que romancear essa história de alguma forma. E aí o que desdobra disso, né? Isso desdobra, com certeza, uma situação de uma relação muito falida entre aquele casal, uma relação muito difícil, provavelmente, da filha com a mãe, porque uma filha jamais sujeitaria a se colocar numa situação como essa, mesmo que a mãe impusesse alguma obrigação dela agir nesse sentido, se não tivesse alguma degradação lá de trás com a situação familiar de todo mundo. Aí eu comecei a pegar essa história e comecei a criar assim umas situações. Como é que eu posso romancear esse fato? Uma situação degradada entre a mãe, uma mãe que não é muito presente, isso marca muito a filha muito ligada no pai, e o pai depois se separa da mãe, e aí já entra uma situação de você vê, novamente eu estou falando de o livro Natasha, ele embora não seja a causa principal, mas ele tem uma parte que fala de separação, fala de fim de um casamento, que é um tema que agora é um tema, a gente, engraçado, né? As pessoas falam, os temas dos escritores eles se repetem, eles só conseguem escrever sobre uma determinada coisa. Então, eu estou novamente pegando esse tema de separação, de convivência, homem e mulher, de dificuldade de relacionamento, estou transformando num tema único numa obra. Mas esse assunto da separação, ele acabou também tangenciando uma parte. Então, foi basicamente assim que nasceu. Ele não nasceu especificamente pela Natasha. Ele nasceu por essa situação que eu queria romancear, e aí essa figura, o que é muito engraçado, né? Não sei se a maioria das pessoas sabe, mas a capa do livro, para quem já viu o livro no Kindle, é uma capa verde, com uma expressão, assim, um desenho, é uma pintura do meu pai. É uma Que pintura dele bacana. que ele fez. E quando eu olhei aquela cara, que eu acho muito expressiva, eu falei assim, gente, essa é a Natasha. Então, assim, e por que Natasha, né? Eu falei assim, por que Natasha? Eu pensei assim, gente, eu sou um entusiasta de literatura russa, eu adoro literatura russa, adoro Tolstói, adoro Dostoiévski, adoro Eu Turgenev, também. adoro Chekhov, adoro Gorky, enfim. Então eu falei, tem que ser um nome russo, porque eu quero homenagear a literatura russa. Eu pensei em Natasha, Tatiana, alguma coisa nesse sentido, assim, eu deixei Natasha. Então, mais ou menos assim, a nascente dessa história foi desse jeito. Mas, como você falou, foi um processo de 4 anos. Eu primeiro escrevi a Pedra Bruta em 2 anos, depois eu parei durante 1 ano, eu fiquei assim com um pouco de cansaço do texto, e aí depois eu voltei e aí fiz monitoria, fiz leitura crítica, fiz curso de escrita criativa, aperfeiçoei, reescrevi, sei lá, 7, 8, 9, 10 vezes, e aí foi dessa forma, assim que foi. Muito bacana, muito interessante. E aquela parte que você fala também dos países do leste europeu, eu achei assim muito realístico, sabe? Você já esteve lá nesses países? Então, essa parte das viagens, antes de ter qualquer coisa publicada como texto de ficção, eu tive durante muito tempo um blog de viagem que eu fazia crônicas das minhas viagens. Que Esse legal. blog atualmente ele está até desativado, porque eu nunca mais consegui escrever. Tem um monte de viagem que eu fiz que eu acabei não escrevendo. Mas eu gostava muito de escrever sobre isso. Então, essa parte das viagens foi uma maneira de eu tentar. Eu não sei nem se eu acertei nesse ponto. Isso é uma coisa que eu questiono. E eu acho que, por exemplo, eu já ouvi algumas ressalvas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Na hora que eu estava escrevendo o livro, eu resolvi arriscar. Mas, por exemplo, a Adriana, que é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir as opiniões dela, assim como a Alice, André, Galdino, Marina, Cris, todo mundo que está aqui, você, a Ellen, eu gosto de mostrar meus textos. Então, elas falaram assim: não.
A Adriana, por exemplo, achou que aquilo ali ficou um pouco fora do contexto. Assim, eu, na verdade, eu gostei de botar aquilo, porque era uma maneira de eu trazer um pouco da minha experiência e usar aquilo como se fossem relatos, na verdade, que se adequariam à história. Porque eu poderia ter feito aquele desabafo da Natasha com aquela amiga dela, eu poderia ter feito num restaurante aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, mas eu falei, pô, vou botar uma situação que ela casou com um cara que é um diplomata, foi morar em Sarajevo, e aí, porra, ela resolveu viajar para lá, depois de separada, e fizeram aquele encontro lá. Então, aquilo ali, na verdade, aquela ali, Ilma, é a minha viagem para Sarajevo. Eu pego a minha viagem para Sarajevo e adapto um pouco, trazendo a situação dela, mas aquela narrativa, porque eu, quando fui para a Croácia, eu queria muito ir a Sarajevo, né? Porque eu gosto muito de história, é um local onde, todo mundo sabe, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial que começou lá, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que foi assassinado em 1914, naquela esquina, em frente à Ponte Latina. Enfim, eu fui naqueles lugares todos e vivenciei aquela experiência. Assim como Cuba também, que era um lugar que a gente tem no livro, que é uma passagem que o irmão do Roberto ele toma um Boa Noite Cinderela ali em Havana. Eu fiz aqueles trajetos todos, eu viajei com a minha esposa quando eu estava recém-casado, e aquela descrição de Havana é muito realista, porque eu realmente estive lá. A única diferença é que eu não tomei o Boa Noite Cinderela, né? Evidentemente. Eu só fui ali e trouxe aquela situação para a realidade da ficção também. Por isso que eu falo, misturando um pouco de autobiográfico com ficção, e aí eu trouxe aquilo. Eu ia até explorar um pouco a parte do diplomata também, que o irmão, que tem aquela coisa de ser homossexual, e ele vai para o Camboja, para a Tailândia, mas eu resolvi nem entrar muito naquilo, porque eu achei que ficaria demais. Mas foi inspirado, sim, nas minhas viagens. E outra coisa que foi inspirado numa coisa que eu gosto muito é o negócio dos vinhos, né? Porque o personagem que eu crio, que é o Renato não, é Fernando, que é o cara que a Natasha depois ela se relaciona, depois de se separar, ele é um cara todo relacionado com coisa de vinho, né? No caso do mercado financeiro, que tem uma paixão por comprar uma vinícola em Portugal, que é um sonho que eu tenho. Felipe, me dá um tempinho. Claro. Você, como sempre, né, dá Posso perguntar um aula, negócio não antes? vai deixar o Galdino te perguntar nada. Não, porque aí eu já pergunto um monte de coisa que eu ia perguntar. Peço desculpa pelo atraso, mas meu computador deu seguinte. A convite, porque ela daqui a pouco vai embora, e a pergunta dela também abriu. Eu quero, então deixa eu perguntar, por favor. Eu quero desejar a ela, amanhã ela tem uma live, né, sobre o livro dela, eu quero desejar a ela que ela tenha, assim, esse rosto lindo que está hoje aqui, essa espontaneidade, né? E que você tenha muito sucesso nessa tua live. Porque eu vou ter que passar a palavra para o nosso entrevistador, Galdino. Sim. Onde é que está o Galdino? Aqui. Ô, Cristina, obrigada. E aí, gente, já deixo o convite aqui para vocês amanhã, 20 horas. Você já deixou no grupo. Você já deixou pois é o Bruno Crispim, que é assim, ele dá muita dica sobre escrita, a gente aprende muito. Ele é de Niterói, esse rapaz, sabia? Ele é da terra da Marina. Oi? Ele é de Niterói, o Bruno Crispim. Ele é aqui do Rio de Janeiro, ele é de Niterói. Ele é um garoto ótimo. Eu não ouvi que você falou antes. Ele é de Niterói, esse rapaz. Sim. Ele tem uns livros que ele chama Guia do Escritor de Ficção, não é isso? Isso, Ele tem 4 ou 5 livros, já conversei com ele também. Eu só tive essa curiosidade de falar isso porque ele é carioca e ele é da terra da Marina, que é a nossa colega aqui, ela é de Niterói. Isso. Bruno é ótimo, excelente. Eu faço curso com ele, inclusive eu vou sair agora, daqui uns 3 minutos, porque hoje é o dia do meu curso com ele. Então, vou ter que perder esse debate tão bacana, mas eu espero nos próximos poder fazer parte, tá, gente? Já tá? Passar a palavra para o Galdino. Obrigado por prestigiar. Vou ficar aqui até 8 horas. Boa sorte amanhã na sua live. Se puder, nós estaremos lá assistindo. Beijo. Cadê Galdino? Aqui, minha filha. Eu não estou vendo você, filho. Bota o óculos. Galdino com a sua estante que humilha todo mundo. Não, você viu a forma que ele falou? O trânsito estava caótico, eu levei horas. Um dia eu vou ter uma estante dessa. À vontade, se quiser usar. Então vamos lá, Galdino. Agora é a sua vez, como entrevistador, nós vamos avaliar como você vai ser. O Felipe respondeu um monte de coisa aí que eu ia perguntar. Um homem que não para de falar, hein?
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Eu vou ficar mordaço. Assim. A primeira... Estou brincando, Felipe. Fala, Galdinho. Não, Felipe fala mesmo. Felipe, bota a máscara. Não. Não, olha só, Felipe, deixa eu perguntar uma coisa. Bom, você já disse que a ideia inicial foi o processo lá, né? A tua ideia começou pelo processo. Né? Sim, a ideia de juntar uma coisa maior, né? Porque eu tinha uns textos, uns contos que eu fazia sobre relação de homem e mulher, pai com filha, dificuldade do nascimento do filho, mas aí eu pensei nessa coisa eu tive essa ideia da alienação parental, aquilo falou para mim, cara, o que está por trás disso, né? Qual é a história dessa família? E, obviamente, que eu não sei a história dessa família, porque a única coisa que eu fiz ali foi pedir a absolução do cara e o processo acabou. Eu não sou terapeuta deles e nunca fui. Mas eu comecei a ter curiosidade de voltar para casa dirigindo e imaginando, cara, o que está por trás desse drama familiar, né? E aí eu peguei uma situação que é a continuação da tua, mas eu não vou contar aqui, não. Eu falei, cara, eu vou tentar debutar na literatura com muita ousadia, tentar fazer uma coisa desse gênero, mas aí nasceu isso. Eu já peguei a situação ouvindo a menina num processo de infrator. Essa mesma situação. Então, eu peguei a continuidade dessa tua história aí. Galdinho, nossa, Felipe parou de falar. Vamos embora, Galdinho, não entra mas logo. Aí, então, mais uma coisa. Uma coisa que eu senti é que você poderia ter aí várias histórias independentes na Natasha. Eu poderia ter a história do Renato, que você já falou que desistiu de desenvolver, mas ali dá também uma boa história, a questão do conflito com o pai, a vida dele como diplomata. A própria história da Natasha poderia se dividir em várias situações, porque você começa a história pelo final. Né? Isso a gente só vai perceber quando chega lá no último... aquela estratégia, né, de fazer o primeiro capítulo, na verdade, é a mesma cena do último. É a mesma cena do último. Então, isso aí eu achei uma coisa muito interessante. E dá até para a gente entender que a história toda se passa enquanto ela está dormindo no carro, indo de Botafogo até a Barra, numa sexta-feira de chuva, com um trânsito horroroso, levando umas 5 horas para chegar... Botafogo. Ela refletiu sobre toda aquela história, sonhou com aquela história toda, indo de carro do São João Batista para a clínica no Nova Ipanema. Isso. E uma pergunta que assim, eu acho que é uma coisa de vários autores. Por que você maltratou tanto a Natasha? Bom, desde criança ela perde os pais e tem a relação ruim, e a história da filha, a bichinha sofre, né, do início ao final da história. Isso é uma coisa que tratou mesmo, hein? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta em relação a isso também. Certo. Bom, inicialmente, só falar que essa observação quanto a várias histórias numa história só, eu reconheço que isso para mim foi uma dificuldade numa primeira obra que eu tentei fazer, né, que eu fiz, e eu acho que isso foi uma observação, inclusive, que a Alice fez para mim, quando ela leu. Ela foi muito gentil, assim, a gente não se conhecia tanto. Ela falou assim, não, achei super legal, mas eu acho que você, assim, você às vezes aborda muita coisa, você fala sobre muita coisa, você podia ser mais assim, focar num dos temas e explorar mais. Eu me lembro ela falando assim, às vezes menos é mais. Mas esse jeito sempre muito elegante dela, né, que ela não impõe nada, ela só fala assim, não, é uma coisa que eu acho, mas fica para sua reflexão, não tem nada, tá ótimo do jeito que você fez. Alice é uma lady, né? Mas isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão que aconteceu mesmo, de fato. E outra observação muito interessante foi uma que a Andréia fez também quando leu. A Andréia gostou muito, mas fez uma observação depois. Eu até falo sobre ela, que não é exatamente sobre isso. Mas, cara, em relação ao personagem sofrido, assim, primeiro que eu não sei se eu sou masoquista em literatura, mas eu costumo gostar mais das histórias sem final feliz. Não necessariamente elas precisam ter um final triste, mas eu acho que assim elas trazem um desconforto maior na nossa convicção como leitor, e a gente fica mais
mais assim, instigado a refletir por que a coisa foi naquele caminho. E eu acho também que, na verdade, como eu estava querendo criar uma situação de uma família disfuncional, que era a situação da Natasha com a filha, eu acho que eu sempre precisei, eu falei, bom, cara, essa mulher aqui, ela vai sofrer. Ela vai ser uma pessoa que vai trazer um histórico de muita dificuldade, porque, assim, eu precisava, psicologicamente, justificar a razão dela ser tão, assim, eu acho que a dificuldade da relação que ela teve com a filha, na minha cabeça, né, é porque ela foi órfã. Então, como ela não teve a maternidade direcionada para ela teve muita dificuldade em ser mãe. Então, ela espelhou uma situação de sofrimento que ela vinha trazendo desde pequena, na minha cabeça, né? Não sei se isso é necessariamente uma consequência psicológica inexorável para todo mundo que perde a mãe, eu não estou dizendo isso, mas eu construí dessa forma, e aí eu achei que essa cadeia, esses elos de sofrimento iam gerar uma situação verossímil que poderia justificar por que ela tinha uma relação aparentemente tão disfuncional com a filha, onde ela tinha dificuldade de transmitir afeto, de transmitir amor, de transmitir carinho. Apesar dela amar a filha, ela basicamente ela é aquela mulher que o pai, você percebe, né, pela leitura, o pai é uma figura mais amiga e presente em relação à filha. Foi basicamente por isso. Não teve nenhuma Não, razão. E você dá uns toques nisso na escrita, porque lá no primeiro, acho que é o primeiro capítulo aqui, quando tem a morte dos pais, né? Você bota ali a tragédia consumada sem pedir licença e quer mostrar ela desde muito cedo uma das facetas mais duras da existência, pois a nenhuma criança em pleno desabrochar da infância deveria ser permitida a subtração do direito de ser filha, especialmente pela morte súbita dos pais, com todo o peso da irreversibilidade. Eu gosto muito dessa frase. Não, eu achei assim, é um soco no estômago. Aliás, a morte dos pais dela, a forma como você transmite o sofrimento dela, é um soco no estômago ali, logo no início do livro. E lá no final, tem um link com esse parágrafo, quando ela fala que a perda dos pais foi pouco. Ela nunca pensou que fosse sofrer tanto ou mais do que ela sofreu com a perda dos pais. Então, eu achei isso muito, muito bacana, essa ligação desse parágrafo logo no início do livro com o diálogo que ela tem com a Flávia lá no final. Na minha cabeça, Galdino, essas primeiras partes assim foram maneiras de aquela coisa que a gente aprende em escrita criativa, né? Você tem que conquistar o leitor no início, você tem que deixar ele instigado para ele continuar lendo a sua história, porque senão ele vai abrir outro livro, ele tem 1 milhão de livros para ler. Eu falei, porra, aí você bota essa situação da morte, fala, pô, o que isso gerou? Já apresentei no primeiro momento alguém que morreu, uma situação disfuncional da mulher adulta, e você está vendo que ela traz uma orfandade desde o começo. Aí, logo em seguida, eu coloco ela numa situação tenebrosa com a filha, onde a filha, a Gabriela, muito pequena, pergunta para ela se a gente pode trocar de mãe. Não sei se você lembra dessa passagem. Fala, mãe, a gente pode trocar de mãe? Aí ela fica meio que perplexa, né? Então, assim, eu falei, cara, eu acho que com isso talvez eu consiga deixar as pessoas instigadas a prosseguirem e tentarem entender o rumo desse drama. Ô, Galdino, você me a segunda vez permite que eu fazer leio. uma pergunta para o Felipe? Só fazer um parênteses aqui. Eu também vou perguntar para vocês, tá? Depois você me pergunta. Eu queria só fazer uma pergunta para todos aqui, para me dizerem duas coisas que eu preciso muito do feedback de vocês. Primeiro, uma observação que a Andréia fez quando ela leu, e eu também relevei muito, achei muito importante, e eu acho que isso é uma tendência mesmo. Ela fez uma ressalva assim: às vezes eu entrego demais no texto. Eu não deixo, eu dou a coisa muito cartesiana, assim, eu às vezes peco por querer ser muito explicativo. Talvez eu precise esconder um pouco mais e deixar que o leitor tenha um pouco de curiosidade de descobrir por que aquilo está acontecendo, como se eu fosse apresentando muitas peças rápido para o leitor não ter um momento. Isso é uma coisa que eu corrigi muito na minha escrita, e graças a Andréia. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês acham que
que aquela situação já estava evidente como sendo uma situação forjada na hora do suposto estupro, ou se vocês se surpreenderam quando a Natasha está na banheira e pega ela com a filha. Isso é uma coisa que eu sempre tive dificuldade de saber se as pessoas iam cair na história. Eu posso falar pessoalmente, para mim estava na cara, mas aí é uma questão de vício profissional. Gente, Então, eu posso fazer uma minha- proposta? Deixa eu O Galdino termina as perguntas, a gente entra no bate-papo aí, no debate. Porque eu tenho umas perguntinhas. Então, mas, Mas Andréia, eu estou achando... Só responder a o pergunta do Felipe. Eu acho que a gente vai... Eu acho interessante falar sobre o processo criativo dele. Não, para mim, Eu essa sempre situação, mencionando Felipe, isso. ficou... mas aí eu não conto, mas isso aí, para mim, ficou evidente. Eu estava esperando o momento em que isso ia aparecer na história. Eu acho que pela própria construção do personagem, né? Você construiu o personagem de uma forma que ninguém acreditou que ele faria aquilo ali. Agora, o que foi o choque mesmo foi a morte dele. Eu falei, não acredito que ele fez isso. Eu fiquei revoltada. Eu também. Ali eu levei um choque, mas saber que a armação era da Gabriela, eu acho que o Felipe foi construindo também, porque eu acho isso bacana, né? Quer dizer, essa coisa de você, de repente, tirar algum negócio da cachola no romance não é legal, né? Que aí depois você vê, realmente, entendeu? Isso aí poderia acontecer. Senão, às vezes, a coisa fica muito gratuita. E eu achei que o Felipe construiu essa história de maneira que a gente sabia que ia dar alguma merda. Né? Não, tem a total lógica, não é aquela coisa de livro, vamos dizer, de Agatha Christie, que vem de Agatha Christie, que no final... Não é o livro policial, quando você vai ver, era o outro lá. Canarinho da gaiola. É o canarinho da gaiola. E corria o risco, pelo tema, né? Ser um tema pesado, corria o risco também de cair na culpabilização da vítima, então não ficou. Eu achei que ficou na cara, porque a gente mesmo já sabia que era, então não caiu aquela coisa assim, mais uma vez a culpa é da mulher. Né? Não, e agora... ficou bem feito. Agora, uma coisa que eu achei, que eu gostei, que eu não cheguei a comentar com o Felipe, mas que eu achei assim, muito interessante, foi que esse romance todo é um passo do melodramático, né? Só que ele não cai no melodramático. E eu queria perguntar ao Felipe se ele percebeu em algum momento que ele podia estar nesse passo e corrigiu, ou foi uma coisa da escrita dele mesmo que afastou ele desse melodrama? Porque é uma tragédia diferente de melodrama. Eu acho que está a um passo, quer dizer, poderia cair no melodrama, né? Nada contra o melodrama, mas eu prefiro as tragédias. Não, o que você está falando tem todo sentido. O que você está indagando foi uma preocupação minha. Eu não sabia se eu ia acertar. Algumas pessoas liam e iam acompanhando o processo de escrita que eu ia fazendo, mas eu tinha muito essa preocupação de não cair num dramalhão mexicano, venezuelano. Uma coisa assim que fosse gerar aquela coisa nossa, que troço piegas. Como você falou, nada contra, mas não era o objetivo. Então, assim, isso foi um desafio que eu tentei. Eu tentei no limite da emoção, da dor, do sofrimento, do desdobramento de crises, mas sem me transformar numa pessoa, assim, aquela coisa melosa, nojenta, exagerada. E quanto à morte do... Isso você conseguiu. Você não que cai na pieguice. Eu acho só para que... fazer um parêntese, Andréia, só para você voltar a falar que vocês tocaram no negócio da morte, eu sei que foi uma coisa dura e eu fui criticado também por isso, algumas pessoas foram contra, mas na minha cabeça, na minha construção, a morte era uma situação essencial para eu poder entregar o dilema final do livro. Com certeza. O dilema final do livro é aquela coisa da mãe. O que ela vai fazer? Ela vai entregar a filha ou ela vai silenciar e vai tentar digerir aquilo e vai passar por cima de uma pseudoética dela? Porque, veja bem, aquilo que a menina fez, aquilo é ato infracional análogo a crime, né? Então, como a gente está falando de uma menor, o Galdino é o promotor de infância e juventude, o nosso mestre, mas o adolescente, embora ele não cometa tecnicamente crime, ele está sujeito ao ato fracional, 3 anos até 3 anos de reclusão. Então, assim, foi um dilema ético muito grande. E eu acho que eu precisei chegar naquele estágio de
de desespero da mulher, que ela estava no... é como se a vida dela estivesse começando a tirar a cara da lama, né? Ela, porra, fudida a vida toda, tomando porrada, sofrendo, uma relação difícil com a filha, um casamento morno, primeiro namorado, aí ela, pô, sai daquilo, aí ela começa a se apaixonar por um cara que ela fica louca, de repente o cara vai, aparentemente, dar um golpe nela porque ela acha que é um filho da puta, mas na verdade depois ela descobre que não é, e quando ela não tem nem a chance de perdoá-lo, porque ela não tem um diálogo, não sei se vocês devem ter percebido, acho, mas ela não tem nem como dizer para ele que, sei lá, qualquer coisa, ele morre no meio. Então isso foi proposital, isso foi duro, mas foi proposital para criar esse clímax no final. Então foi isso e eu tinha muito medo disso ficar muito mexicano, como a Andréa falou. Mas, pelo que vocês estão dizendo aí, eu acho que não ficou, né? Isso é uma coisa que me agradou muito feliz. Não ficou. E eu acho isso um mérito teu como escritor, porque não é fácil contar esses dramas, essas tragédias, de uma forma que não caia nesse melodramático, entendeu? Porque, por exemplo, eu achei até que o livro do Tenório, em algum momento, cai nisso. Sim. Ele cai um pouco, é verdade. Você está falando do avesso da pele, né? Isso. E eu acho que você conseguiu surfar ali de uma forma bastante interessante. Para mim, o livro, eu posso comparar uma montanha-russa, porque a gente está indo bem, de repente, sobe, tem aquela queda, você se assusta, a história calma na parte da viagem, você vai feliz da vida, contente, e assim... eu conheço um pouco o Felipe, ele se coloca muito no livro, né? Porque o Roberto torce por aquele time que vai ter jogo hoje, né? Entendeu? É fanático, né? Entendeu? A dependência de viagem, o Felipe é um grande viajante, eu ouvi dizer que ele organiza viagens como ninguém, que a viagem sai toda certinha, faz pesquisas e tal, que as viagens são perfeitas, então... E o vinho, então, assim, e isso distribuído por vários personagens. Né? Então, acho uma coisa, assim, bem bacana. Interessante. E talvez por isso ele conseguiu trabalhar essas emoções, porque é muito legal. Eu não sou flamenguista, mas a emoção ali do jogo do Flamengo é muito legal, Felipe. E é exatamente... Entendeu? É exatamente aquilo. Eu, infância. Você transportou... Só bota isso quem conhece o Maracanã. Você não foi, você não consegue transmitir. Eu fui muito a Maracanã, e eu senti isso, sabe? Quer dizer, eu acho que talvez a maneira com que você relatou, sabendo transpor as suas emoções, foi o que, né, você conseguiu sair do melodramático, né? Sim, tive muita dificuldade com os diálogos. Acho que todo mundo tem, né? Os diálogos são uma parte muito sensível do livro, mas assim, os diálogos foram... Se vocês acharam os diálogos um ponto médio, digamos assim, que eu também acho, que eu tenho... Todo mundo, a gente tem sempre Quer dizer, não é só isso. O livro tem várias coisas que a gente pode ressalvar e eu acho que são todas válidas. Mas os diálogos, a Adriana pode dizer, Alice, você, André, são muito difíceis, né? Porque a gente criar uma situação... Porque o diálogo, na verdade, ele parece... Isso é muito interessante quando a gente estuda escrita criativa. Ele, na verdade... não tem nada a ver com uma conversa de verdade, né? Porque a gente não conversa linearmente com a pessoa. A gente não conversa, olá, fulano, eu estive aqui, estava pensando, a gente fica assim, tipo assim, sei lá, cara, pode ser, digamos. A gente, na verdade, quando a gente está conversando, a gente está falando muito mais pausa, porque o diálogo ele é um discurso, né? No livro. A gente não conversa linear. Eu estava achando que você devia, antes de ter feito isso, ter ido naquela curva e contornado à direita. Não é assim que a gente conversa. Então, assim, é uma enorme dificuldade construir. Isso foi um desafio muito grande. Eu precisei escrever assim, várias vezes. A Andressa Tabazins, que me ajudou nessa parte, ela foi muito observadora nesse ponto. Mas, assim, essa foi a situação que o Galdino comentou, o André comentou. Eu poderia ter feito um livro maior, poderia ter aberto a história do diplomata, poderia ter várias coisas interessantes para dizer. Eu acho, por exemplo, que eu queria que ele acolhesse a sobrinha, por exemplo, quando ele chegasse, quando ele soubesse da situação que aconteceu, eu ia encher mais coisas, ia trazer ele para
ou ela ia lá, ia para Bangkok, ou ele ia vir para aparecer de novo e abraçar a sobrinha. Eu queria falar um pouco mais da Natasha depois, mas eu falei, cara, vai ficar enorme, vai começar a abrir um monte de desdobramento, talvez vai perder um pouco também a força. Então, é sempre muito difícil para a gente que tenta escrever, né? A gente achar o tom exato. E a gente, às vezes, não acha. A Adriana está acabando de fazer a primeira versão do novo romance dela. Como a primeira versão é longe de ser a última, né? A gente que... assim, eu estou no segundo tratamento agora. Não, pois é, mas provavelmente vai ter o terceiro e o quarto Vai ainda, ter né? o 25º. Pois é. Não, eu não sei se vocês passaram por isso. Falando como leitor, eu acho que ali você tem diversas situações que podem ser desenvolvidas em histórias autônomas. Sim. Não com esses personagens, talvez até com outros personagens, com outros nomes e tal, mas você tem muita coisa ali que dá para viajar bastante. Escrever outro livro, né? Porque ali você, assim, na minha visão, não sou escritor, não sou nada, mas na minha visão ali você tem várias sementinhas de várias histórias. Teve gente que falou assim para mim, por que você não faz um spin-off e tenta explorar um pouco a história dá um recorte numa parte dessa história e explora mais isso. Então, faz uma continuação, de repente você explora mais o passado e tenta fazer um link com o futuro também, como é que vai ser a relação das duas, como é que isso vai evoluir. Não sei se eu quero voltar para essa história também. Eu acho que talvez o que eu tinha para dizer sobre ela ficou ali. Seja bom ou seja ruim, enfim, eu acho que nesse momento, pelo menos, eu não pensaria em revisitar essa história. Mas... Posso fazer um comentário sobre isso, sobre essa ideia, Felipe? Claro, deve. Eu concordo com o Galdino que assim, uma das melhores coisas que o seu livro tem é essa estrutura, nessa forma que você faz de começar nessa cena que deixa o leitor, né, impactado, depois volta no passado, retoma no final. A morte, né, do Fernando, eu concordo com você, eu acho que se não tivesse matado o Fernando, o caminho seria o perdão, né, e aí perderia a força do que você falou. Então, eu não pensaria em revisitar essa história. Essa estrutura está legal e está lá, né? E eu acho, e concordo também com essa coisa de que não tem, que foi eu cheguei a comentar isso com você, eu achei um dos grandes méritos da forma de você escrever, você não cair na preguiça, porque você tinha um tema que, era moleza. Era clichê, né? Era moleza você cair, né, dessa ladeira. O que talvez desse, e isso muitos escritores fazem, é, por exemplo, a história do Renato em Cuba. Aquilo podia crescer e ser uma novela, talvez, né? Se você quiser, não tem nenhuma obrigação, mas eu digo assim, seria outra história, não a história da Natasha, né? Eu acho que essa tem uma estrutura que está bem legal. Né? Mas uma questão que eu pergunto para vocês, assim, até por curiosidade, vocês que estão falando coisas tão interessantes, vocês acham duas coisas? Vocês acham aquela trama B, que é a trama do irmão, ela é desnecessária na história, ela é impertinente? Totalmente. Ou ela é ilustre? Eu acho que ela é interessante, mas ela é desnecessária para a história central. Ela é interessante, ela mostra mas ela pode ser tirada com o coronelão lá do Exército. O livro continuaria funcionando, nesse sentido. Não, eu poderia diferente, por exemplo, de Sarajevo, que você introduziu totalmente ligado. Concordo. Personagem. Aí, ok. Concordo. A história do Renato. Eu criar uma trama B, porque eu queria criar uma trama B paralela, mas eu acho que eu não consegui linkar tão legal assim para ficar pertencendo à estrutura central. Eu concordo que ela pode ter virado um apêndice, assim, talvez os pontos de contato com a linha principal da via tenham ficado muito sutis, né? E talvez tenha sido uma coisa que, ao invés de ter desenvolvido aquela história, eu poderia ter reforçado alguns pontos a mais da história principal. Isso é imaturidade, né? É a primeira vez que a gente está escrevendo um romance, a gente vai aprendendo, né, com as estruturas. Mas, por exemplo, você chama ele de novo. Só um minutinho que eu vou sair aqui, porque eu tenho que atender a porta. Não, mas você chama o Renato de volta para a história mesmo numa frasezinha rápida quando o Roberto fala
Eu já liguei para o Renato e ele está vindo. Sim. Então, ele não desapareceu totalmente da história. Ele retorna, mesmo sem aparecer nas páginas, mas a gente sabe que ele está retornando. Agora, uma coisa que você falou no outro dia, num dos grupos, que alguém criticou, a história não ter fechamento. Mas eu acho que ela tem o fechamento da tentativa, né, da Natasha e a filha tentarem recuperar ou tentarem criar aquela relação que elas não tiveram até aquele momento. Então, acho que a história fecha ali. Né? E cada um que imagine se elas vão conseguir ou não. Isso eu achei bem bacana. Eu não achei o objetivo é assim, olha, ela definiu que ela vai deixar de levar o caso para a justiça. Como que elas vão reconstruir? Eu estou indicando que elas vão tentar. Como é que isso vai acontecer? Aí fica para você, meu amigo, você imagina como você quiser. Elas estão entrando no consultório da psicanalista. Elas vão tentar. Elas vão tentar. Então, mas isso eu achei você abre uma possibilidade. Eu acho também, eu gostei desse final, porque também já sair com um final muito fechado seria completamente inverossímil nesse caso. Não daria também, naquele caso, eu acho. Não, acho que você só aponta possibilidades e pronto. E eu gosto disso também. Eu também sou mais a favor de finais um pouco abertos. A Adriana botou aí no chat o que ela tinha escrito para mim. Foi exatamente isso. O que é um diálogo orgânico? Eu sou ignorante nisso. Diálogo orgânico é um diálogo que sai natural. Que, tipo assim, né? Porque, na verdade, é aquilo que o Felipe falou, né? Se você for fazer um diálogo como ele realmente é na vida real, sai uma porcaria, não sai literatura. Mas, assim, a ideia é você tentar criar uma sensação no leitor de que é assim que você fala, digamos assim. Então, os diálogos orgânicos são aqueles em que, quando você está lendo, você tem a sensação de que é assim que você fala. E é uma coisa que eu tenho uma dificuldade imensa. Meus diálogos são uma porcaria. E acho que já melhorou bastante, assim, desde que eu comecei a trabalhar, a fazer a escrita criativa. E eu concordo que é uma grande dificuldade. Em alguns dos seus diálogos, eu senti que não estava orgânico. Outros não foram em todos, mas em alguns, sim. E aí a gente usa essa terminologia orgânico ou não orgânico. É porque eu acho que o diálogo ele requer que você realmente deixe coisa nas entrelinhas. E, às vezes, o escritor... Bom, eu venho do teatro, né, que é só diálogo, não tem outra coisa para fazer senão diálogo. Então, às vezes, o escritor tem a vontade de explicar muito através do diálogo, entendeu? De falar muito. Sim. E o diálogo não fala. Sim, é verdade. O diálogo, ele simplesmente permeia. Né? Eu acho assim, para você ter uma ideia como isso é complicado para mim, esse novo livro que eu estou escrevendo, que já tem umas 100 e blau, quase 200, embora muita coisa vai ser cortada, estou sendo muito econômico nos diálogos. Eu estou fazendo um texto praticamente narração e descrição, mas o diálogo, na minha modesta opinião, de 25º na fila do pão, 25º na fila do pão, eu acho que ele dá uma aliviada na leitura. Você está lendo assim, você está lendo aquela coisa, aquela pedra, aquele monolito daqueles parágrafos que são legais, mas você está ali, aí de repente, até quando você está lendo, você fala, opa, deixa eu encarar aqui, que daqui a pouco vem um diálogo. Aí eu vou dar uma quebra, relaxada, vou ver o zap. O diálogo dá uma leveza, né, na obra. Dá uma quebra. Eu acho assim, a grande dificuldade para mim de ler, por exemplo, O Grande Sertão Veredas, é que eu entro em pânico lendo aquele livro, porque eu falo assim, caralho, quando é que eu vou terminar essa merda? Como é que eu vou dar Ele termina muito rápido, ele é muito bom. Não, mas como é que eu vou dar uma quebra nisso? Como é que eu vou dormir? São várias como é que eu vou ao banheiro? Ali. Como é que eu posso fazer xixi lendo Grande Sertão Veredas, Galdino? Dá para fazer. Eu fiz. Terminar na mesma hora, cara, porque aquela merda não para. Mas é maravilhoso. Não, para sempre, tem várias histórias ali dentro, ele começa uma história na outra. É bom demais. É bom demais, mas eu compreendo que o diálogo, para nós mortais, porque o Guimarães não é tão mortal assim... Não, Guimarães é um alien. Entendeu? Para nós mortais, o diálogo tem que entrar, às vezes, para dar uma quebra, para dar uma suavizada, para dar outra dimensão do texto, né? Agora, o Guimarães foi num diálogo só, emendando uma história na outra, também é maravilhoso. É meu livro de cabeceira até hoje.
É maravilhoso. Eu Não, é adoro. maravilhoso, mas é difícil, Mas é difícil, é difícil. porque Difícil. vamos combinar que você está lendo, por exemplo, 00:15, você está com aquele soninho gostoso, assim, que o livro serve às vezes para isso. Aí você está com ele aqui assim, você dá aquela roubada. Opa, peraí, 3 páginas, demorou. Aí você vai, aí você dá aquela. Não, deixa eu dar um gás aqui, Não, peraí, 3 páginas. Ai, que bom. Porra, o Guns N' Roses fala assim, caralho, vou ficar até 7 horas da manhã aqui, não vou sair daqui. Fudeu. Então, assim, na verdade... Mas um defeito de cor você leu. eu tô brincando, na verdade. Não, né? então é o mesmo tamanho. O defeito de cor tem menos... apesar de tudo, ele tem algumas quebras, né? Mas é difícil. O diálogo é a parte mais, para mim, pelo menos, é a parte mais desafiadora do livro. E essa coisa da viagem, né? Eu concordo com a situação de Cuba, porque ela apresenta uma trama que talvez não tenha se encaixado tanto, mas aquela situação da Bósnia, de Sarajevo, que é uma coisa que eu queria muito contar, que eu achava que tinha a ver, mesmo eu concordando que ela tem mais contexto na história, porque ela foi linkada como um fluxo da trama central, algumas pessoas vieram para mim falando assim, a Andressa, por exemplo, que foi a Andressa Tabazinski, a esposa da Flávia Iriarte, que fez a leitura crítica, que é do Carreira Literária, enfim, que a galera participa do clube de leitura, ela, quando está fazendo a leitura crítica, na parte final, ela falou assim, será que você precisa apresentar essa situação nesse lugar? Porque está muito maneiro, mas eu gostei muito, mas não sei se... E eu falei, cara, eu posso apresentar ali na esquina, elas podem ir na praia, então elas podem estar dentro de casa e conversando sobre isso. Mas, na minha maneira de entender, se eu fosse o leitor do livro, que eu gosto, às vezes, de uma informação assim que dá uma floreada, eu acharia muito mais maneiro essa discussão dela ser permeada por uma visita, de repente, num lugar histórico que tem a ver com o contexto da Primeira Guerra. A gente acha um saco, né? Porra, que merda, o cara falando aqui de assassinato do arquiduque, falando de Croácia, guerra dos Balcãs, porra, nada a ver o cara trazer isso. Mas, para mim, aí entrou um pouco o meu feeling como leitor também. Eu falei, cara, se eu tenho uma maneira de apresentar essa situação com esse floreado, eu vou arriscar, eu vou tentar fazer. Mas eu tenho consciência que é uma situação que você está arriscando. Talvez você não agrade todo mundo, mas quem é que agrada todo mundo, né? Escrevendo, não tem como. Eu, particularmente, gostei. Assim como eu também gostei da viagem pela Provence. Você se vê lá. Sim, a da Provence também tem. E aí outra coisa também, aproveitando que você falou disso, essa coisa de você colocar cena de sexo no livro, ela é muito difícil também, né? Porque você não pode, pelo menos você tem que cair, fugir da esparrela de virar uns 50 tons de cinza, que é uma coisa, na minha opinião, medonha, literariamente falando, embora eu reconheça que muita gente gosta. Mas também você não pode virar da esparrela do 50 tons de cinza. Não, na minha opinião, ou você... Não, o pessoal gosta da esparrela do 50 tons. Tudo bem, mas eu acho assim, ou você faz... O livro é horrível. A maioria das pessoas faz ou uma legenda de filme pornô, ou então um negócio do século XVII. Aí eu pensei assim, cara, é muito difícil, mas na minha humilde maneira de estar construir, a minha inspiração são as cenas do Mário Vargas Llosa, que eu gosto muito da maneira como ele faz. Não sei se vocês... Não estou dizendo que eu construí dessa forma, não, tá? Mas eu estou dizendo assim, que as cenas que ele bota, por exemplo, as travessuras da Menina Mar, as 5 esquinas, a maneira como ele constrói cenas de sexo, para mim, são referências assim, na literatura do que é de bom gosto, que é erótico, que não é tosco em termos de uma coisa... que descamba para o pornográfico, mas ao mesmo tempo também não é pudico em excesso. Eu acho que é no limite. Então, assim, isso é dificuldade também que eu tive, mas eu achei que tinha a ver ali. E aquela cena da Provence, ela também teve uma inspiração remota naquele filme do Woody Allen, o Match Point, que não sei se vocês lembram daquela cena que o cara transa com ela numa grama, assim, a Scarlett Johansson, que, enfim, é uma musa, né, do Woody Allen, e ela... Aquilo ali estava na minha cabeça, assim, na hora que eu escrevi aquela cena, eu estava meio com flashes daquela cena vindo, assim, então foi por ali que eu me inspirei. Mas isso também é uma grande dificuldade, assim, que você tem...
quando você escreve esse tipo de cena, se você não vai descambar para o tosco, né? Nem pro muito pudico. Então, isso é uma dificuldade. Mas fala, o que vocês iam falar mais? Falo muito. Vocês me deixam Não, falar, é bom. cala a boca. Mas quem tem que falar mesmo é você. Fala aí. Não, eu gostei. Você pode ter certeza que Harold Hobbs é bem mais pesado que a sua cena ali, viu? É bem mais Qual? forte. Harold Hobbs e Sidney Sheldon são bem Ah, mais, sim. né? Não, assim, eu li agora pela segunda vez, né, o Natasha. Então, tem várias camadas. Eu acho assim, eu acho que tem que ser lido várias vezes para perceber que na segunda eu percebi coisas que eu não tinha percebido na primeira leitura, algumas sutilezas do texto e tal, vamos dizer assim, seria quase um Pedro Páramo. Você tem que fazer várias leituras para chegar e entender a obra. Isso é um elogio, viu? Não é uma Nossa. gozação. Muito obrigado. Estou lisonjeado aqui. Nem Não, mereço. então, assim, mas agradeço. eu gostei muito daquela cena que ela está na banheira, antes da filha entrar. Aquilo me lembrou muitos filmes franceses, italianos, né? Uma coisa assim de anos 60 e tal. Não sei se foi essa a tua inspiração, Sim, mas foi me lembrou muito isso. uma coisa meio anacrônica, uma coisa assim, pô, tô aqui assim, relaxando, ai, de repente ela começa a ouvir, mas é assim, isso eu Não, não eu consegui. estou falando da cena mesmo da banheira, sem a filha chegar, que ela... Sim, teve sim. Agora, para mim, eu não consegui, eu estou vendo aqui que vocês estão dizendo, e eu queria ter uma maneira de fazer com que a descoberta de que era fraude da filha fosse uma coisa assim, as pessoas falam assim, caraca! E não foi, realmente não foi, acho que a maioria já sabia, mas, por outro lado, eu acho que isso também não tirou o mérito do Eu desenrolar acho da que isso não história, né? atrapalha, não. Porque Eu acho, Eu acho eu melhor acho ao isso do que tirar da contrário. cartola. Eu acho ao contrário, exatamente. Eu acho ao Desculpa, o contrário. que Eu você acho que falou, estava. Adriano? Eu O que falei você que é falou, André? melhor isso do que tirar da cartola. Ah, Exato. entendi. O leitor eu achar inverossímil. É. Eu acho que para o leitor ficar em dúvida, você tinha que ter feito o personagem um pouco meio mau caráter, para você ficar na dúvida se ele gostava dela ou não, ou se ele estava querendo dar um golpe nela. Não Sim, tinha essa característica nele, não sei. Mas o impacto da Felipe. morte O impacto da acontece morte porque dele ele não era um mau caráter. Então, tem esse jogo, né? a morte dele impacta mais do que a descoberta de que ele não foi a pessoa que Isso. armou aquilo, Sim. até porque isso já estava um pouco evidente, né, para a leitura Eu do fiquei texto. revoltada. Não, Mas e Eu estava aquela assim, esperando a cena menina sair da sala de audiência com a mãozinha para trás sendo levada para o Degase. não, assim, da... porque o negócio é o seguinte, a gente Entendeu? entende o dilema da mãe, porque se fosse meu filho, cara, o que você vai fazer, né? Porque não tem toda como. mãe vai querer proteger o seu filho, mas a gente, enquanto leitor, o que a gente quer é que aquela menina sofra até morrer na prisão, que apodreça lá, entendeu? Eu estava Porque, torcendo cara, ela de uniforme branco e azul. nossa, ver ela, sei lá, morrendo, cara, que ódio daquela garota. E Tu assim, mandava ela para o Santos Dumont, Galdino? Eu já só que o mandei dilema fica muito bom, porque não uma, sou eu que tenho que decidir o várias. futuro dela, é a mãe. E sendo a mãe, né, e o pai, claro, você tem ali um dilema muito forte, que foi muito bem E construído. eu acho que o leitor se deparar com essas situações, poder se emocionar e ter que se posicionar diante de uma situação, significa que você está conseguindo, de alguma forma, mexer com as emoções dele, né? Que, Lógico, no fundo é o que a lógico. literatura Sim, deve se propor, né? lógico. E acho que... E eu achei muito interessante também esse dilema e ser concluído da forma que você concluiu, porque faz a gente refletir justamente sobre a possibilidade do caráter dos adolescentes, entendeu? São pessoas que ainda não estão formadas, né? Então, a possibilidade de você poder transformar, porque todo mundo pode mudar, né? Sim, sim. E uma coisa bacana que eu achei na parte final, quando o Roberto fala, mas a minha depressão, eu fiquei pensando mais em mim, não pude dar atenção para ela, não percebi determinadas coisas. Só achei também que foi um encaixe bem legal. Já li. Né? Foi um encaixe bem legal, porque... Desculpa, o que foi, Galdino?
Eu perdi aqui que a minha filha ligou. Diga, repete, por favor, o que você Não, falou. estou falando da questão da depressão dele, depois do sim. roubo. Tá? Sim. Aquilo vem e aquilo depois vai ter um link lá no final, porque quando ele fala, mas com a minha depressão, eu só ficava deitado, trancado, pensando em mim e tal, e eu desliguei um pouco dela, eu fiz a chantagem emocional. Então, Deixa eu fazer uma complicado. confidência aqui, tá? Essa depressão é minha também, é autobiográfica. Eu passei por ela em 2018, quando eu fui para a Rússia, eu tive uma síndrome de pânico lá em Copa do Mundo, meu pai infartou aqui no Brasil, e, enfim, umas outras questões que não vem ao caso falar agora, eu posso até falar para vocês em outro momento, mas eu tive assim, síndrome de pânico nível topo, de sentar em Moscou e chorar e suando frio e me infartando com AVC, assim, tudo na cabeça. E aí, depois que isso aconteceu, eu enfrentei um período de... como você cai num buraco, assim. Aí eu fiquei 6 meses afastado do trabalho, em depressão, mas, graças a Deus, consegui retomar. E é uma depressão, assim, que não foi aquela depressão incapacitante, eu lutei, mas foi uma coisa que me derrubou muito. Então, aquilo também... depressão é sempre incapacitante. Mesmo a pessoa lutando, é muito incapacitante. E é muito sofrida, né? É muito sofrida. É uma coisa que eu trouxe para o texto também. Foi uma coisa que tinha a ver comigo. E eu acho que tem a ver também, porque senão fica aquele pai perfeito, né? O interessante também é isso, os personagens não são o estereótipo do bem e do mal, né? Não, e tem uma cena também... A Natasha eu achei boazinha demais, gente. Você achou? Eu achei. Eu achei ela amática, fosse um pouco eu não mais achei complexa. ela boazinha, eu achei ela boazinha demais. Eu achei ela tinha que ter sido um pouco ruim, né? Ela tinha que ser um pouco mais complexa, assim mais... Entendi. Pode ser. Eu acho que ela trazia muito sentimento de culpa com ela, principalmente isso foi de uma certa forma proposital, mas eu reconheço que pode ser. Outra coisa que eu achei muito engraçado também, aquela hora que o Roberto acabou de separar da mulher que foi a única namorada dele, que é a Natasha, que viveu a vida inteira com ela, aí ele vai ter uma vida de solteiro. Aí ele é quase estuprado na praia, né? Por uma garota que vai para uma rave, e aí ele fala assim, meu Deus, o que é isso? Onde eu estou? Que parada é essa? Ele se depara com no mundo moderno, está no mundo atual. No mundo moderno, exatamente. Aquilo são relatos também de amigos. É autobiográfico, Felipe? Não, aquilo não, porque eu escrevi, inclusive, antes de me separar. Mas aquilo ali acontece com algumas pessoas e é uma situação meio surreal, assim, mas aquilo também é uma situação que eu quis colocar aquilo como uma pitada de humor, assim, no texto, para dar uma sensação, assim, como o cara era deslocado, assim, um cara que foi aquele camisolão, assim, no bom sentido, casou com a primeira namorada, ficou 30 anos casado, sei lá, 25 anos casado, 30 anos casado, e de repente ele virou um tio Suquita, assim, cara, onde é que eu tô, né? Que isso? O que está acontecendo comigo? Aí cai nos anos 2018, onde tem rave, droga e o sexo praticamente banalizado, né? Porque hoje em dia, quem tem filho adolescente, isso é uma das maiores preocupações, né? Porque não que você precise ser fiel, nem não estou defendendo nada disso, não. Fidelidade de um relacionamento só, você ter que casar com o meu namorado, mas eu acho que hoje em dia, cara, os adolescentes, o negócio tá bizarramente diferente, indo para um rumo assim que não é nem de Deus. Mas, enfim, é uma situação que não quero entrar nesse mérito também, porque não é o caso. Eu só diria que eles sempre foram assim, eles só falavam menos. A gente não era assim, né? É a guerra de geração. Menos. Mas a gente não era assim. Não. Alice, eu acho que todos nós fizemos as nossas besteiras nas adolescências, mas agora a coisa está muito doida. Não sei, eu não acompanho, eu não sou mãe, não. Então, portanto, é muito difícil, né? Vocês sabem muito mais do que fazer eu. as besteiras na adolescência faz parte, óbvio, né? Na juventude eu acho, também. Mas a eu coisa acho, agora está Claudine, meio estranha mesmo. Não, na minha época de adolescente, pelo menos, o sexo não era banalizado assim como é hoje. Pois é, o problema... Talvez eu até sinta um pouco de pena disso, né, no meu contexto adolescente, porque talvez eu quisesse ter vivido isso naquele momento, mas assim, não estou fazendo isso como uma crítica, não, mas que mudou, Alice. Eu acho que mudou muito esse contexto. Mudou muito.
Me preocupa. Eu acho que Claro, sempre muda. O que eu quero dizer é que os adolescentes de 30, 20, 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles também aprontavam muito, transavam muito, Sim. só que era talvez uma relação mais culpada, uma relação que escondia mais, que, né? Hoje o cara tira foto e manda no zap. o que eu acho A assim mulher não casava para transar, não? Com o namorado? Não. Eu achava que era assim. Não estou dizendo que isso não existisse, tá? Eu não estou dizendo isso como é ilusão hoje a gente achar que todas as mulheres estão, vai no interiorão aí do Brasil, você ainda tem muita mulher que só transa depois do casamento e muito homem que só transa depois do casamento. O aspecto cultural conta muito. O aspecto cultural conta. Eu só estou querendo dizer que isso sempre teve. Complicado, né? Agora eu tenho uma curiosidade. Desculpa, Andréia, você ia falar. Não, é só falar. O que eu acho assim é a banalização geral, né? De muita coisa, não é só do sexo, não. Da violência. Sim. Né? Tá tudo muito banalizado, tá muito blasé. Da ignorância. É legal as pessoas hoje fazem questão de serem aculturadas. Isso é uma coisa que me incomoda muito. A pessoa... E isso está criando uma situação terrível, porque eu digo assim, a geração que só consegue prestar atenção por 15 segundos ou por um minuto. Você não... Com É o licença. TikTok, é o WhatsApp. Exato. Você tem uma dificuldade enorme hoje de introduzir o adolescente para a literatura, porque ele não consegue pegar um livro e ficar ali meia hora. Ele tem que ver o Zap, ele tem que ver o TikTok, ele tem que... A programação mental dele está feita para durar pouquíssimo tempo. É resumido. Até para ver filme, até para assistir filme. Se o filme for... Gente, porque pensar dói, né? Ele voa. A gente está ficando assim também, né? A gente também está ficando assim. Mas a gente, pelo menos, passou por uma outra universidade, os alunos, eu mas tenho é questão de aluno fixar a que atenção. lê muito. Quem usa Kindle sou eu. Os meus alunos não usam. Tem que ter assim, papel. O que a Marina falou faz sentido, mas a gente, pelo menos, a gente passou por uma outra fase. Eu digo assim, nós fomos uma geração que, apesar de termos sido influenciados por essa situação do celular na transição e dessa vida digital, não estou dizendo que a gente não seja também não, mas a gente viveu, nós fomos a última geração que viveu a outra forma analógica de ser. Então, a gente tem na nossa memória, no DNA, como era antes. Os meus filhos, por exemplo, chegar para eles e falar assim, cara, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos em 91, e eu fiz mesmo no Texas. A minha avó mandava jornal O Globo para mim no envelope com a reportagem do caderno de esportes do Globo falando sobre o jogo do Flamengo, que tinha acontecido há 2 semanas antes. Eu recebi aquilo, eu chorava de emoção, assim, falava, ai, vovó, cara, que maneiro, putz. E olha isso, gente, o que é isso? Eu vou explicar isso pro meu filho, ele fala assim, como assim, pai? Como assim, não tinha internet? Como assim não tinha internet? E aí você tem que pensar o seguinte, na cabeça deles é assim mesmo, como assim não tinha internet? Mas é claro, gente, eles já nasceram nessa. Mas você acha isso legal? Eu não acho que é bom nem ruim, simplesmente eu acho que é uma diferente. Tal como quando eu era criança, eu fui criada numa época em que, quando surgiu a televisão, ai, que coisa horrorosa. Não vão ler porque tem televisão. O pai queria proibir televisão em casa. Mas eu sou da época que eu viajava nas férias para Minas ou para o Sul e eu conheci uma menininha, ela mandava uma carta. 2 semanas depois eu ficava com o coração batendo, sabendo se ela gostava de mim, que ela ia dizer, hoje em dia você está ali. Mas hoje ele bate o coração esperando um zap. Não dá, não. O coração não parou de bater. Não, eu não tenho a menor saudade antes. Não, o coração eu acho também. Agora, a única coisa que eu acho é essa banalização, que eu acho que não é culpa da internet, não acho que não é por causa da internet que está se banalizando as coisas. Acho que existe um inconsciente coletivo aí que não está querendo mais pensar. Eu acho que o grande problema da internet, que ela atrapalhou, é você conseguir se fixar por mais tempo em alguma coisa, que é tudo muito rápido. Então, ninguém mais quer perder tempo lendo, assistindo alguma coisa maior, um espetáculo grande,
Eu quero ver. Hoje em dia, muita gente não vai aguentar sentar no teatro e ficar 3 horas vendo um espetáculo. Não sei, Achar Galdino. que poderia durar 1h30. Não sei, Galdino. Eu vejo, às vezes, tem coisas pela internet que eu vejo de 2, 3 horas que eu fico ali, entendeu? Eu acho E que a Imagina, garotada fica. eu acho que tem, sim. Agora, o que tem é essa ânsia de você viver muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que aí eu acho que não é problema de internet, eu acho que é uma outra situação que a gente tem que ter, uma outra contribuição. Eu acho que os choques de geração sempre existiam. É claro que a gente tem hoje em dia uma rotatividade de modos e mentalidades e hábitos muito maior, porque as tecnologias se substituem mais rápido, mas eu acho que, assim, esse discurso é o discurso que os nossos pais faziam quando a gente era adolescente. E quando, assim, os nossos filhos tiverem filhos, eles vão fazer o mesmo discurso, e eu acho que são coisas que se repetem. Mais blasé do que o Grande Gatsby. Pois é. Que geração blasé, né? Que geração blasé. A minha crítica é a seguinte, e talvez isso não seja importante dentro do que os adolescentes hoje acham importante, mas eu vou fazer um resumo, assim, uma metáfora do que eu estou querendo dizer. É quase impossível hoje um adolescente ou um jovem de 20 e poucos anos conseguir ler Os Miseráveis ou Os Irmãos Karamazov. Isso, para mim, é um ponto para se refletir. Eu não acho que isso é um problema. Não, isso não é um problema, mas também não é uma solução. Miseráveis são de outra época. Eu quero que eles leiam as coisas. Eu quero que eles leiam o Jefferson Tenório, que eles leiam o Michel Laube. Né? Mas são os clássicos, né? Os clássicos. Não, mas aí quando eles estiverem mais velhos, eles podem fazer essa escolha da talvez leiam. Eu acho que a gente não pode estereotipar o jovem. Eu dou aula dei aula muito para adolescente, dei aula para adulto. O adolescente costuma ser muito chato em casa. Na escola, ele é uma criatura ótima. E tem adolescente que lê, tem adolescente que não lê, tem adolescente que não lê e se interessa por música, muito mais do que eu me interesso, curte pra caramba, conhece pra caramba. E, assim, na época da adolescência, de 20, 30 anos atrás, as pessoas as que liam sempre foram poucas. E, gente, liam Miseráveis sempre foi pouca, gente. Quem via o teatro, né, Andréia? Com certeza. Gente, olha só, se a gente for pensar, eu queria falar 2 coisas. A primeira coisa, respondendo isso da Alice, concordando muito com ela, é que o modo de percepção de cultura, ele muda muito. É claro que agora tem uma mudança muito mais acelerada, mas muda muito. Se vocês forem ver uma coisa que a gente estava comentando no grupo outro dia, se vocês forem ver alguns séculos atrás, ou nem precisa recuar tanto, em lugares em que a escrita, a alfabetização não é tão desenvolvida, você vai ter uma oralidade muito forte em que pessoas memorizam coisas e passam na oralidade. E hoje em dia acabou isso, tá certo, tá errado? Não sei. Eu sabia o número de telefone de cor de todas as minhas melhores amigas, eu sabia da minha casa, eu sabia da escola. Hoje em dia, eu só sei o meu próprio, e eu só sei porque eu tenho que preencher formulário, porque senão eu nem saberia o meu. A gente manda um arquivo, né? Eu não acho que isso esteja errado, eu acho que é só um novo modo de pensar. Mas, em compensação, hoje em dia, um jovem chega na frente do computador, o cara tem uma percepção visual, espacial, ele pega, aumenta, diminui, faz tá. Você coloca isso na frente de uma pessoa de outra geração, mesmo que você vai explicar para ela, ela vai ter uma dificuldade enorme. Então, é uma outra forma de interagir com a inteligência, com o cérebro. E acho que essa tipo de leitura, concordo com a Alice, eles vão começar a ler coisas do tempo deles e depois, quando eles tiverem uma maturidade, aqueles que se interessam mesmo por literatura vão voltar para os clássicos. Ou não. E também, assim, ou não, aqueles que se interessam por literatura. Eu estou vendo aí, a Marília é bem mais nova que a gente, e está aí. E tem gente jovem pra caramba. Gente, eu vejo booktuber no Instagram, gente escrevendo com 25 anos, com 20 e poucos anos, botando livro no Kindle. Isso é super legal, né? Verdade. O Wattpad tá aí. Tudo bem, tem um monte de coisa que eu não gosto, mas quem é que disse que eles estão escrevendo para me agradar? Você tem que agradar.
geração deles, né? É uma A coisa que é segunda coisa bom que eu queria passar. trazer, eu queria voltar para o livro, só que eu não sei se já foram coisas que vocês já falaram, porque eu, infelizmente, não pude estar aqui no Fale, início. qualquer coisa a gente repete. Por isso que, assim, eu quis escrever, porque aí, tipo, fica registrado aqui as minhas impressões. Assim, Felipe, eu não tive ocasião de reler seu livro, você me desculpa, mas eu estou realmente numa de realmente terminar esse segundo tratamento para ir para as leituras críticas, então eu não consegui reler. Mas, assim, por um lado, foi bom, porque um pouco antes de chegar na hora da reunião, eu comecei a lembrar, né, do livro para tentar trazer, aí por isso que eu achei essas mensagens que eu copiei e colei aqui, porque eu fui buscar. Mas antes mesmo de achar isso que eu já tinha escrito no passado, eu me dei conta que eu me lembrava de tudo que importava na sua história. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque, gente, vocês vão perguntar de alguns livros que eu li esse ano ainda, e eu vou ter uma dificuldade enorme de me lembrar, porque não mexeu comigo, porque não tinha esse impacto, não tinha essa potência. Então, eu acho que foi até bom eu não ter relido, porque aí eu posso te dar um testemunho muito sincero e verdadeiro de que a tua história tem um teor emocional muito bom e que funciona como história. Eu acho que foi um ótimo teste, e aí posso te testemunhar com toda a sinceridade. Obrigado. Acho que, para um primeiro romance, você acertou muito mais do que errou, sabe? Eu acho que, foi, assim, um muito bom trabalho. A gente vê que tem ali uma pessoa que gosta de literatura, que conhece, né, o modo operatório, né, do que é uma literatura. Não achei que foi uma obra perfeita, mas acho que você também não tinha essa pretensão, porque também seria muito difícil ser uma obra perfeita logo no primeiro romance. Que é uma obra perfeita, né, gente? Pois é. Exatamente. É uma obra O perfeita, que é uma obra Pois é. perfeita, né? Ótima pergunta. Quando teremos uma obra perfeita? Seria bom, né? E com certeza não vai ser eu que vou escrever no dia que ela aparecer. Mas Agora, assim, eu achei interessante, Adriana, o Felipe comentando da preocupação dele sempre colocar alguma coisa para puxar o leitor, né? Então, ele mata, ele separa, ele afasta. E isso é um projeto de trabalho criativo muito legal, porque atrai mesmo, a pessoa fica parada assim, por que quem foi que reclamou aí? Não precisava ter matado o cara, por que matou? Não, Né? tinha que matar. não, e as técnicas, é o que eu falei, eu acho assim que o ponto forte, com certeza, Mas foi a para o trama e a primeiro construção dos livro, eu não personagens. imaginaria que seria tão bom. Obrigado, Cris. É lindo, é muito linda essa Obrigado. Natasha. A Natasha não é muito bonita, não, mas o contexto todo da Obrigado, história Adriana. Obrigado, Cris. Agora, Obrigado, não ser André, criada por Inês. mãe, e às vezes por ser criada por uma mãe diferente, realmente pode levar a problemas com os filhos. Isso aí a psicologia explica, né? Sim. Mas aí, só para fechar, Felipe, as duas últimas coisas que eu queria dizer que eu acho assim que parabéns aí pela construção dos personagens, pela trama, que eu achei assim realmente muito Obrigado. forte. Os diálogos, assim, a gente acho que já meio que falou aqui, e é uma coisa que foi muito legal, porque quando eu li o seu livro, o meu tinha sido publicado não há muito tempo. Então, a gente quer queira, quer não queira, a gente se compara, né? Porque são escritores que estão mais ou menos começando no primeiro romance. E eu lembro que tinham várias coisas assim que eu falei assim, caraca, foram as mesmas dificuldades que eu tive, caramba, não sei o quê. E foi muito legal, assim, ler esse livro com o olhar de escritor, porque eu acho que é muito construtivo. E a gente, né, aquilo que a gente falou assim, dessas coisas como, por exemplo, o irmão, né, que eu sinceramente não teria colocado na história, não porque foi ruim, mas porque realmente eu acho que fugiu muito essa história do Renato. E assim, eu acho que a gente, quando produz um livro, esses detalhes, né, que a gente está falando aqui, eu acho que eu te falei as coisas que eu mudaria no texto, muito mais como colega de pena, como eu gostaria que me falassem, do que como leitora, porque eu acho que como leitora, isso acaba que não incomoda, entendeu? Você tem um diálogo que, de repente, sei lá, você tá orgânico, você nem lembra daquilo, deixa pra lá. Adriana, você está me fazendo pensar numa coisa. Com certeza, Adriana. Vocês que estão escrevendo agora, né, que são escritores novos, como é que vai ser a leitura de vocês agora, hein?
Mas é exatamente o que eu estou falando, Cris. Quando eu li o Felipe, eu tinha acabado de publicar. Então, você Nossa, lê de deve outra ter sido forma. incrível isso, né? Agora, como leitora, né, esses detalhes, essas coisas que eu coloquei, tanto que foi até engraçado uma anedota aqui, quando eu mandei isso para o Felipe, eu acho que ele estava num período, numa semana, que ele estava muito sobrecarregado, e ele não me respondeu, acho que durante uma semana. Aí você me mandou assim, cara, desculpa, você ficou chateado. Eu falei, não, eu tô cheio de trabalho, porra. Ele devia me achar, ele devia ter pensado assim, que é essa escrota? Ela escreveu um livro horrível, ela escreveu um livro que não vale nada e vem aqui me criticar. Eu achei que o Felipe estava com muita raiva de mim. Sempre Aí uma muita semana humildade. depois eu falei, ai, deixa eu escrever para ele pedindo desculpa. Depois ele me explicou que não foi nada disso, mas é porque realmente ele não teve tempo de me responder, enfim. Mas é isso, Felipe. Então, assim, eu acho que pô, parabéns e... Porque, pô, você se dá o trabalho de escrever uma crítica tão detalhada, né? O mínimo que eu posso fazer é ter a possibilidade de, com calma, responder da mesma forma e te dar aquele feedback do jeito que eu gostei. Eu não tive, naquele momento, eu não tive tempo de fazer aquilo. Então, eu não queria falar assim, pô, Adriano, valeu, obrigado, fiquei amarradão. Eu queria fazer E eu achei que você estava uma arara comigo, porque a gente não se conhecia ainda, né? Eu acho que hoje em dia eu teria provavelmente pensado isso. Mas na época a gente não se conhecia o suficiente, né? Eu não sabia se você era uma pessoa muito, enfim, melindrosa, né? Então eu falei, caramba, eu fiz besteira. Mas assim, acho que é isso hoje em dia, né? E essas coisinhas, assim, você como leitor, você não percebe. Isso eu acho que você tocou num ponto, assim, que eu não tinha percebido, mas que eu acho que é fundamental, Adriana. Enquanto leitor, eu acho que esses pontos que a gente, de repente, apontou aí, passa totalmente batido. Isso aí é olhar... Não, gente, depende do leitor. Eu não sou escritora e eu tenho um olhar bem crítico. Tá bom, é verdade, Marina. É porque você é uma leitora escritora, né? Você é uma leitora leitora qualificada, Marina. Eu entendo o que a Andrea está falando. A maioria das pessoas que leem, talvez, de uma forma mais só recreativa, sem ter a atenção chamada para... Entendi o que falou, talvez não chame tanta atenção, mas você Marina, não é uma leitora padrão, né, Cris? Eu não sou uma leitora, como é que você falou, recreativa. Eu sou uma leitora Tem uma crítica a esse termo, tá? Não é isso. É porque tem gente que... E isso é um problema, né? Na verdade, é uma maldição, eu chamo, porque quando a gente começa a se meter a escrever, a Alice deve entender o que eu estou falando, a Andrea, a Adriana, e todos vocês que quiserem, seria maravilhoso se vocês também tentassem, porque eu acho que escrever é autoconhecer, é a gente botar para fora aquilo que a gente tem. Você não tem jeito, você começa a ler livro meio que como leitor, mas também um pouco como escritor, né? Você lê um pouco o livro como escritor, eu até às vezes tento me liberar dessa situação. Porque às vezes estraga o livro. Às vezes estraga o livro. Você fica assim procurando defeito. Às vezes você sente uma invejinha do escritor, assim, você fala, poxa, eu queria escrever, queria ter escrito isso. Às vezes eu vejo um negócio e falo, cara, por que não fui eu que escrevi isso? Mas às vezes você vê muita coisa que você fala assim, cara... Eu também. Não, nem todos. Paulo Coelho. Vê, Galdino, não ouvia. Eu sinto inveja até do Paulo Coelho. Não, eu sou da conta bancária dele. Ai, gente, mas eu acho que a Alice tem razão. Adriana, eu te interrompi, cara. Alcance, né? Ele tem um alcance, pô, né, enorme. Dos escritores dos últimos 20 anos, ele com certeza é o brasileiro que mais foi lido no mundo. Não tem a menor dúvida. Sim. Gente, agora tem um outro, que outro dia eu resolvi assistir um vídeo, que aí entra outro vídeo do cara e ele repete sempre a mesma coisa. Vocês vão me xingar. Augusto Cury. Não, pelo amor de Deus. Só conheço de nome. Né? Ele é insuportável, ele é insuportável. E eu falo assim, gente, tem um monte de gente aplaudindo o cara. Graças a Deus, eu achei que você estava gostando dele. Eu fiquei aqui até meio sem graça. Não, gente, eu vou dar outro depoimento aqui. Eu... fiz parte agora, né, por isso que segundas-feiras eu não podia, de um outro grupo eu fui convidada para fazer parte de um outro grupo de leitura, e o livro é horrível, né? Mas todo mundo do grupo achou horrível. E aí depois veio o cara, né? Fazia parte do negócio, o cara, o autor, vinha falar. E já é o 4º livro do cara. E esse livro parece que estourou, assim, está sendo super vendido. Acontece. Entrega para a gente. Não vai dar o nome desse autor. Agora vai ter que falar o nome do escritor. O nome do escritor é Ilko. Eu pauso a gravação. Não, mas assim, o nome posso falar? O nome é Nas Pegadas da Alemoa.
O nome do escritor é Ilco não sei o quê. Esqueci o nome, até esqueci o nome do cara. Alemão já é um título bem feito. Pois é, ele fala, a história é foda. até interessante, porque ele está contando que dos nazistas que vieram para cá com o intuito de invadir a Guiana Francesa. Tema, nazismo, né? Mas o cara, ele é um nazista. Sério? Não, assim, ele não se diz, claro, ele é judeu, fugido do nazista, mas toda a filosofia dele em relação, quando ele conta ali, e depois na entrevista, é um cara completamente beirando, não vou dizer que é nazista. Tô vendo que ele é búlgaro, né? Ele é búlgaro. Ele é búlgaro. Não sei se pronuncia Brasil, assim. Vive aqui há 40 anos em Manaus. Eu tô vendo aqui. Mas o cara estava participando do clube, André? Não, a gente leu o livro e ele foi chamado para uma entrevista depois, entendeu? No último dia. Mas todo mundo do clube achou o livro muito ruim, e o livro foi um dos mais vendidos no início do semestre desse ano. Mas vocês tiveram coragem de dizer isso para ele na entrevista? Claro que não, todo mundo achou. Não, eu não falaria, não. Eu também não falaria. Aliás, né, é uma coisa assim que eu vou ser Não muito me sincera com coloca vocês. numa dessa, hein? É isso que eu ia falar agora, Cris. Essa é uma coisa assim que eu vou ser muito sincera com vocês. A gente tem se lido aqui, né? E eu me comprometo em sempre dar a minha opinião com críticas construtivas de pontos positivos e negativos. Agora, se um de vocês escrever um livro que eu acho abominável e muito ruim, eu confesso que eu não vou ter coragem de dizer isso para vocês dessa forma. Eu vou dizer os pontos negativos, positivos. Mas nós, assim, atualmente, delicadamente, a gente já está afastando os livros para serem lidos e entrevistados. A gente, assim, de uma forma bastante educada, a gente já está afastando alguns livros, né? Pode ser. Agora, uma outra mas coisa assim, que eu comento. Não, é só porque eu não tenho coragem de falar isso para um autor que eu não conheço. Ai, entendeu? nem para um que eu conheço, gente. Eu tenho alunos Muito que menos para um que escreveram eu e que conheço. Tem que falar com muito jeito. Bom, gente, aproveitando, então, eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores, né? Diga. Eu adorei ver vocês de novo, né? Que eu amo vocês. E eu queria ver se a gente poderia fazer um cronograma que fala, Adriana? Até o final do ano, uma vez por mês, uma entrevista com um autor, ou é muito pouco? Não, acho legal. Um escritor. É só saber se as pessoas vão conseguir arranjar. Alice queria falar mais alguma coisa? Você falou que queria falar mais alguma coisa, Alice? Foi cortar. Desculpa, Cris. Não, deixa, qualquer outra eu falo. Não, porque só uma coisa que eu queria comentar mais, depois de passar a palavra para a Cris para fechar, e depois eu vou só agradecer a vocês formalmente, mas uma outra coisa que foi muito autobiográfico. Na entrevista sou eu que te peço para falar isso, viu? Tá, mas deixa eu só falar uma outra coisa que também foi muito autobiográfico. O Galdino. Algumas vezes na minha carreira eu tive que fiscalizar presídio. Nossa! Isso foi uma coisa para mim que sofro de transtorno de ansiedade generalizada, que se eu não fizer terapia, se eu não tomar Lexapro, se eu descuidar, eu posso descambar para o pânico. E assim, eu lembro que uma das situações que startou esse meu processo, que culminou no pânico, antes de ir para a Rússia, foi uma situação que, na época, nós, promotores, a gente tinha vaga no edifício garagem do centro, ali, o Menezes Cortes. Para quem não é do Rio, não sabe quem é. Não sabe como é. A Cris não sei se sabe, mas o fórum, se trabalha ali, do lado separado, no edifício garagem. Aí, não é bem, que eu lembro do Menezes Cortes? Um dia, 7h30 da noite... Quem conhece o Rio sabe, né? Eu trabalhei no Ministério da Fazenda. 6h30 da tarde, voltando para casa, e ali, nessa hora, tinha fila, né? E aí você vai numa fila assim, eles vão lotando, os caras vão lotando 10, 15 pessoas e o bagulho sobe, são 3 ou 4 elevadores. Pô, muito bem. Eu estou ali no meio da lata de sardinha e acabou a luz, parou o elevador. Eita. Eu fiquei uns 15, 20 minutos. Eu tô com ansiedade. Eu fiquei uns 15, 20 minutos trancado numa parada com 20 pessoas, quer dizer, 20 pessoas não, mas 10 pessoas, e ali para mim foi uma luta comigo mesmo para não enlouquecer. Eu acho que aquilo ali foi um marco muito grande na minha vida. Eu tive que fazer um esforço enorme ali para não entrar em colapso mental definitivo mesmo. E aquilo foi até fico meio emocionado de falar sobre isso, porque é uma situação muito difícil. E outro dia eu fiquei preso aqui no meu elevador, em casa, sozinho, e aquilo me fez revisitar
aquela situação. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa coisa de claustrofobia, essa sensação de apneia, inspirou essa situação na parte que o Fernando chega preso. Eu faço o capítulo que eu dedico à chegada dele na prisão e à angústia dele se deparando com aquele ambiente e aquela podridão. Então, aquilo é um pouco autobiográfico também, é uma experiência pessoal. E eu tentei, naquele momento, naquele capítulo, passar toda a angústia e o estado de apneia que uma pessoa sente. Bom, chegar preso eu nem imagino, mas eu senti muito daquelas situações só de chegar para fiscalizar. Então, por exemplo, você chega para fiscalizar, aí tem a ala do Comando Vermelho e a área do ADA. Aí, hoje em dia nem tem mais isso, né? Que ele separa. Aí você vai para uma galeria, você vai com 2 caras que são do seu apoio, mas aí você fecha a porta e você entra numa outra galeria para visitar aquela cela. Então, assim, se os caras quiserem tomar aquela merda e te fazerem de refém, eles fazem tranquilamente. Galdino, não sei se já participou disso. Galdino certamente fez muita vistoria em centro de reabilitação, em CRIAM, em Instituto de Padre Severino, esses outros lugares são de menores. Eu já tive uma delegacia pegando fogo, tirar os presos. Pois é. Então, assim, essa situação foi real e eu tentei passar toda a angústia também naquele capítulo, porque aquilo ali, para mim, foi uma coisa assim que ficou muito marcado sempre para mim como um ambiente. E isso me fez repensar muito a minha maneira de atuar como promotor criminal, assim, rever a necessidade de você encarcerar mesmo e você ter aquela postura de você querer a ferro e fogo em qualquer processo que o cara vá preso e manter a prisão. Enfim. Sim, toda essa discussão sobre penitenciária, né? Não é que eu estou liberal, mas assim, muito pelo contrário, mas eu acho assim, que você tem que direcionar aquilo para uma situação que seja realmente muito grave, assim. Sim. Tem que ser uma coisa... Até alguns tráficos, por exemplo, eu acho que você não deve encarcerar as pessoas. É muito complicado. Aí entra uma outra questão do policial estar mentindo. Enfim, é uma outra discussão. Mas eu queria só pontuar isso, que foi uma questão autobiográfica também que eu enfrentei, que eu botei no livro. Eu senti, sabia? Eu queria falar uma coisinha para você. Você sentiu, André? Senti, porque eu também tenho síndrome de ansiedade, e foi um momento no livro que... O início e o momento do livro que eu tive que dar uma parada. Pois é. E foi uma terapia para mim, sabe? Aquilo foi até uma terapia para mim. Falando aqui de síndrome de ansiedade. Olha aí, Felipe, uma pergunta. Você que tem a síndrome de... Pelo jeito, a coisa é bem pesada, né? Chama Você tag. pega o livro e lê até o final. Você passa uma noite inteira acordado. Desculpa. Você diz o quê? Um livro assim que eu esteja lendo? É. Cara, depende. Eu não vou dizer para você que eu tenho insônia. Quando eu durmo. Mas o meu ritmo circadiano, ele é noturno. Então eu gosto de estar acordado à noite. Eu gosto de ler à noite. Quando eu estudei para o meu concurso, eu estudava de madrugada. Estudava de noite, era de 10 às 2 da manhã, era o meu horário nobre. Então, assim, eu fico lendo, eu sou o cara que não vejo a Netflix, eu fico lendo. Então, assim, eu leio até aquele momento que eu realmente estou com sono. E aí, quando eu estou com sono, eu fecho o livro e eu adormeço em 2 minutos. Mas isso pode demorar, às vezes, até 3 horas da manhã. Isso vai variar. Tem dias que é meia-noite, tem dias que é 1 hora. E aí, isso te faz bem? Me faz bem, mas tem um peso, né? Porque no dia seguinte... Os filhos acordam 7, 8 horas da manhã e aí a vida acontece. Então, na verdade, não é sempre que acontece isso. Em média, eu durmo meia-noite, 1 hora, mas eu gosto de estar acordado à noite. Então, assim, para mim é produtivo. Aquela pessoa que 9h30 da noite está caindo, assim, apaga a luz, vamos dormir, acabou. Esse não sou eu. Isso não, acho que não é isso que manipula a minha ansiedade, embora eu saiba que a higiene do sono é importante, todas essas questões que a gente estuda perifericamente. Mas isso muda de pessoa para pessoa, né? É verdade. Gente, eu não sou de dormir às 9 horas da noite, mas eu sou de comer às 9 horas da noite. Eu estou com fome, eu estou precisando. Eu quero agradecer ao Galdino por ter aceitado que é um desafio entrevistar o Felipe. Né? Dá medo, ele é grande. Nada. Então, eu quero agradecer demais a você e quero agradecer a todos que participaram, que eu até achava que não ia ter, né? Fiquei muito feliz em ver na hora que eu li, eu já estava ficando preocupada. E agradecer ao Felipe pelo livro lindo que ele nos deixou ler, né? E conversar sobre o livro.
E aí, Felipe, fica as suas considerações finais sobre o seu livro. Fique à vontade. Olha, eu quero dizer só o seguinte, para mim foi uma emoção conversar com vocês sobre esse livro, porque eu acho todos aqui, as pessoas que comparecem nos encontros mensais e do nosso clube de literatura e que se dispõem nós nos lemos também, né? São pessoas assim que eu aprendi a admirar, cada uma do seu modo, e seja os que são escritores, os que são apenas leitores e também tem tanto a acrescentar para a gente, e amanhã podem se tornar escritores também, mas assim, quando você admira as pessoas que você está convivendo, eu acho que isso qualifica mais ainda você conversar sobre um determinado tema com essas pessoas. E uma coisa que eu sempre falo, assim, aquele grupo que a gente tinha lá do debate da carreira literária, não é do carreira, né? Era um grupo de debate de livros nacionais. É o clube de leitura que você está falando. Eu tive a Acredita que aquele grupo ainda existe? Pois é. Eu tive a oportunidade de conhecer a Andréia, a Adriana, a Alice, a Cris estava lá também, a Ellen estava lá. O grupo existe? Então, assim, são pessoas que, lógico, todo grupo a gente tem que separar um pouco aquelas pessoas, mas são pessoas que passaram, de alguma forma, a fazer parte da nossa vida como amigos. A gente talvez nunca tenha se encontrado pessoalmente ainda, mas são pessoas realmente que a gente se importa. Você ficou de trazer um pessoal aqui em Guarapari, né? Mas você falou para mim numa época, espera um pouco que eu quero que você espere. Eu estou esperando você me dar o sinal verde. Ai, desculpa, então, meu filho, você vai esperar até eu morrer, porque o negócio... Não, então a gente vai. Então a gente vai. Vocês têm que vir de qualquer maneira, entendeu? O Galdino já conseguiu. Eu falei com uma psicanalista, eu quero convidar, mas aí eu tenho o maior medo de convidar aquele pessoal lá, e quando eles chegarem, eu falo assim, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que receber. Né? Então, eu já aceitei a sugestão do Felipe, já estou escrevendo a minha história. Beleza, faça isso. Que bom. Que legal. E jantar. O Galdino também é um colega de Ministério Público, que a gente estreitou nosso conhecimento recíproco, a nossa amizade agora com esse clube. A Marina também, eu conheci ela de vista, lá do MP, mas a gente também se tornou amigo. Cara, 3 MPs aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Posso? Pode. Deixa eu só concluir aqui. Então, assim, eu que tenho que agradecer a vocês, o privilégio é meu. Vocês são muito carinhosos, as pessoas são excelentes aqui. Eu me sinto honrado de conversar sobre o meu processo criativo com vocês. Eu acho que essa troca de experiências é maravilhosa. Eu adoro o nosso grupo de literatura, aquele grupo faz um sentido danado. A gente tem pessoas ali que são muito interessantes, falam a nossa língua, e eu espero que a gente aumente e cultive esse grupo e consiga se encontrar, nem que seja uma vez por ano, presencialmente, porque a gente vai ficando assim, pelo menos eu me lembro que meu avô falava para mim assim, uma vez eu cheguei para meu avô e falei assim, vô, quantos amigos você tem? Ele falou para mim assim, meu filho, talvez uns 5 ou 6. Eu, com 15 anos, falei, pô, vô, só? Nossa, eu tenho mais de 100. Meu avô, espera passar uns 30, 40 anos e repete essa pergunta para alguém. Eu quero dizer o seguinte, a vida vai mostrando para a gente duas coisas, como são raras aquelas pessoas que realmente importam e como a gente passa a não fazer questão de ter razão com a maioria das pessoas. Então, assim, vocês são... e não é nada de piegas, vocês são pessoas realmente que passaram a fazer parte da minha vida, pessoas que todo mês a gente se encontra, a gente tem é uma coisa que a gente fica na expectativa, a gente tem prazer em se ver, a gente lê livros em comum, a gente troca ideia. Então, assim, eu agradeço por vocês existirem e estarem trocando isso comigo. Eu só posso mandar um beijo para todo mundo. E me sinto muito honrado de vocês terem tido a disponibilidade de ler o meu livro, falar para mim, fazer as observações. É um bálsamo para mim ter tido essa chance. Obrigado, tá, gente? Parabéns por ter escrito o livro. Parabéns. O livro é muito bom. Isso é um grande mérito. Eu vou selecionar alguns autores, né? E vou perguntar para os autores se eles querem, né? Para a gente marcar já para o cronograma. Mas nós ainda temos gente aqui no grupo, ainda tem o Dourado. Não, eu estava pensando no Dourado depois, logo. Tem outro livro da Andréia. Pois é, mas tem
Tem o Dourado e tem uma outra ainda aí, não tem? E vamos chegar agora da Alice. Tem a Alice, Tem a né? Alice, Não, mas que o vai meu sair ainda agora. não saiu. Vai sair. Olha só, Sim. para a Vamos Andréia pegar primeiro o voltar, pessoal temos que que já saiu. passar todos, né? Primeiro, Mas eu acho que primeiro vamos ler os primeiros, para depois a gente ler os segundos. Claro, né? Tá bom. Depois os E a terceiros. cobra é cobra, né? Tá Gente, certo. Tem o olha só, livro vou te falar uma coisa. da Andréia também, que a gente está lendo, As Brasas. Quando vai ser o encontro? Ah, é. Esse ainda não marcamos. Marcar. Ainda não marcamos. Eu não vou participar desse Lá encontro. no clube tem que marcar. Aí o Felipe Eu já comecei a ler, não tô gostando vou muito. adiantar que eu Eu não nem vou comecei a participar. ler. Eu não sei do que Não, vocês estão cara, falando. O Sandor Marai. Eu cara tenho tem pequeno uma problema com escrita- esse livro. eu Tem uma já escrita li, muito vou refinada. até vou tentar dar uma relida, pelo menos, que mesmo que Não, não eu seja tenho um pequeno todo. problema com esse livro. É o livro do mês, Cris. Ele não As chegou. Por que você não vai participar, Galdino? Ele não chegou até agora, não tem Mas mais. o meu demorou muito para chegar. Então é o Não tem nome. mais. As As Brasas. já Brasas. comprei, ele tá Eu comprei na aguardando que- Travessa. Pois eu comprei Eu na fui. Amazon. Eu fui na Nossa, ela Travessa e não comprou na achei, Mariana. Travessa. Fazer um Eu depoimento moro em aqui que a Niterói, Marina, Travessa eu de sei. Niterói. a Marina me confidenciou, né? Que a gente também é amigo. Ela chegou para mim e falou assim: olha, cheguei na Travessa, o livreiro me deu os parabéns, porque falou, pô, livro realmente. Aí, tá vendo, Alice? Ó, parabéns pela sua curadoria. Nós estamos. E a Andréia? Essas Brasas foi a Andréia que Andréia. sugeriu o Sandor Marai. Tem só confusão, porque Alice tinha é língua inglesa. sugerido. Andréia, parabéns. Tudo pela começa, curadoria. tudo começa com A. Maravilhosa sua curadoria, assim como a do Galdino, da Marina. Essa coisa é maravilhosa, a gente poder ter indicação de todo mundo e abrir tanto o nosso leque. Que é bom. É muito construtivo mesmo. Gente, eu preciso sair mesmo. Eu também. Beijo gente. grande. Todo mundo. Gente, Obrigado, adorei Galdino, vocês. Marina, Adriana, Não. Ellen, André, Alice. Então, Tchau. tá bom. Foi uma honra. Tchau. Beijo. Beijo pra E vocês. parabéns, Tchau. Felipe. Parabéns, Valeu, Cris, por essa Para iniciativa. todos vocês, Tchau, né? tchau. Muito bom ver prazer. vocês. Obrigadão, Galdino, pela sua Obrigado a coragem. vocês. Posso fechar para Obrigada, todo mundo? Beijo Galdino. pra vocês. Tchau, tchau. Não, tchau, Tchau, tchau. tchau.